Isso, e foi suspenso pelo STJD e desfalca mais uma vez o Coritiba até o julgamento. Após soco, cotovelada e cuspe, Gladiador fica fora do Coxa até que o processo seja julgado pela comissão disciplinar da entidade. O caso deve entrar em pauta na próxima semana. Na súmula da partida, válida pela 7ª rodada no Couto Pereira, o árbitro Wagner justificou a expulsão de Kleber aos 26 minutos do segundo tempo por cuspir em Edson, que revidou e também recebeu o cartão amarelo. Pesou sobre o atacante do Coritiba as imagens do jogador acertando o meia Zé Rafael com uma cotovelada, além do zagueiro do Bahia com um soco. Segundo a Procuradoria, as atitudes de Gladiador foram classificadas como grave. Com a expulsão, o atacante ficou fora da partida contra o Corinthians, que terminou sem gols no Couto Pereira no último domingo. Sem Kleber, o Coritiba enfrenta o Grêmio na quinta-feira em Porto Alegre, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa é o 3º colocado na tabela, com 15 pontos em 8 jogos. E aí quem sai no prejuízo é o Coritiba, né? Porque o Kleber vinha bem, apresentando bom futebol, balançando as redes, já não jogou contra o Corinthians e agora tem o Grêmio pela frente e o Coxa fica na mão. Eu só queria falar uma coisa, eu acho que deveria funcionar aqui no Brasil como acontece, por exemplo, nos esportes americanos. Quando o jogador é suspenso, ele deixa de receber o salário dele. Ele não está trabalhando, ele está suspenso. Então, se a suspensão dele é 3 jogos, esses 3 jogos acontecerão no prazo de quantos dias? 12 dias. Então, 12 dias sem receber salário. Ele está suspenso. Ah, mas ele está treinando, mas ele treina para jogar. Ele não pode jogar porque ele está suspenso. Então, a partir do momento que você começa a mexer no bolso do jogador, talvez você consiga acalmar um atleta como o Kleber. Que eu acho que é um jogador que estava, como a Lívia falou, em ascensão, vinha de temporadas ruins no Vasco, no Grêmio, se acertou no Coritiba. Para que isso? Então, eu acho que é o seguinte, está suspenso, o clube tem que descontar o salário. Não está trabalhando. Fábio Azevedo, quanto o Coxa perde com a ausência do Kleber? Perde muito. Apesar de ter um Alexandre no banco, por exemplo, como opção, tem o Henrique Almeida que está bem no ataque, mas perde muito. Agora, como perdeu a cabeça e em cenas lamentáveis o Kleber. Agora, ele está suspenso preventivamente, é uma atitude até rara de você observar no histórico do STJD, até que ele seja julgado, né? A exceção de doping, que você já tem uma suspensão automática e preventiva. Agora, o árbitro tem que ser advertido nesse julgamento, porque no primeiro lance em que ele acerta uma cotovelada no Zé Rafael e por baixo levanta o pé e atinge, ali já era lance passível de cartão vermelho. Talvez, se ele ali tivesse feito isso, teria coibido qualquer situação na sequência. Claro, você tirava o Kleber do jogo, mas outra confusão que poderia ter acontecido. Porque quando o Kleber acerta um jogador, os outros já ficam na bronca e compram barulho. Então, e cuspir em alguém, isso é uma das coisas mais humilhantes que um ser humano pode fazer com o outro. Se não existe, o Kleber tem que ser punido com rigor da lei. O artigo que ele for incluso, ele tem que pegar uma pena pesada para que sirva de exemplo para outros. Se não, pegar 2, 3 jogos, vai virar festa. Vamos ficar de olho no julgamento, esperar o julgamento do Kleber e sabermos quanto tempo ele desfalca o Coxa. Bom, foi divulgado nesta terça-feira um estudo sobre as finanças dos clubes brasileiros. Em destaque,